Falando nessa parceria com o Claudinho, você comentou um pouquinho que seria interessante a galera abraçar um pouco mais, né, a ideia de trabalhar com essas IAs. O designer hoje precisa, talvez, se preocupar menos com o texto, o fluxo e talvez se preocupar mais com a arquitetura, a lógica, a solução, que antes a gente fazia tudo, né, desde conversar com as partes interessadas. Sim. Não sei se você fazia workshop, mas eu fazia os workshops também, aí tinha que fazer workshop, pegar os post-its, traduzir, botar no formato digital, aí depois gerar algumas hipóteses. Hoje dá pra fazer boa parte disso Dá. usando o Claudinho. Você acha que vai ser mais disso, menos disso, talvez vai ser diferente? Como é que você enxerga, assim? Eu acho que os workshops têm que ser mantidos. Eu acho que eles ainda são extremamente importantes para esse processo de descoberta e de pesquisa, né? Então, a gente que está entrando como designer num projeto novo, a gente não conhece muito sobre aquela marca, né? Talvez você conheça da indústria, do mercado, mas você não conhece daquela marca necessariamente. Então, todo o contato que você tem com o cliente, para mim, é um processo de aprendizado que tem que ser mantido. Mesmo que você vai pegar é, o, a- o transcript dessa reunião e mandar para o Claudinho depois, tudo bem, você pode fazer isso, mas você tem que estar nessa reunião conduzindo essa conversa. E sim, eu acho que hoje o nosso papel como designer é menos sobre a escrita e mais sobre essa arquitetura conversacional como um todo, né? Talvez num nível um pouquinho mais alto, assim. É, eu acho que quando a gente começa a falar de agentes de IA, na verdade a gente está falando de sistemas multi-agentes, né? É muito difícil você ter, de fato, um agente de IA fazendo tudo que os nossos chatbots tradicionais fazem. Porque, na verdade, os chatbots tradicionais, vou colocar aqui pré-era ChatGPT, eles são imensos, né? Em termos de conteúdo que eles têm, integrações que eles possuem. Então, para você fazer tudo isso acontecer dentro de um agente já puramente com LLM, você vai ter que quebrar isso em subagentes. Então, no final, você tem uma arquitetura de agentes que precisa ser pensada e que você vai ter que entender qual que é o papel e a responsabilidade de cada um desses agentes, os limites, né, deles, os guardrails, qual é o contexto que cada um deles deve ter acesso. Então, eu sinto que o nosso papel como design, ele nesse momento é menos sobre a escrita e mais sobre essa visão geral da arquitetura e como que a gente orquestra ela, né? E como você comentou, assim, a gente tinha no passado todo esse trabalho de pegar o conteúdo de algum lugar e traduzir ele para o modelo conversacional. Se hoje esse conteúdo ele já está acessível e a IA generativa pode consumir ele e usar para gerar as respostas, a pergunta é quais são as regras de negócio para apresentar esse conteúdo para o usuário? Porque se você pegar toda a base de conhecimento de uma empresa e colocar num bot, você tem que se perguntar se esse conteúdo ele deve ser apresentado para todos os usuários. Então, provavelmente não. Você vai ter clientes e não clientes. Talvez você tenha tipos diferentes, né? Eu tenho um cliente B2B, um cliente B2C, e parte desse conteúdo ela é válida só para um tipo específico de usuário. Então você começa a entender essas regras, você precisa entender essas regras de negócio com o cliente para instruir a IA a o que responder para cada tipo de usuário em cada cenário, por exemplo. Então, acho que essa discussão sobre as regras de negócio, ela se torna ainda mais importante.